Nesse vídeo nós vamos ver se compensa manter uma horta que é basicamente toda automatizada e cheia de tecnologia. Será que é melhor ou pior que o sistema antigo de plantar só na terra? Vamos dar uma olhada nisso. Olha só, esse projeto que você está vendo aqui, ele está inteirinho aqui no canal. Basta você se inscrever aqui no guia que você vai conseguir ver tudo que você precisa para montar um igualzinho na sua casa. Mas esse não é o único conteúdo que nós produzimos. Nós também produzimos cursos e livros aqui no canal. O nosso curso de Vida Off-Grid, além de dicas como essa daqui, onde você aprende a fazer coisas como essa, também ensinam outros aspectos do sobrevivencialismo e preparação, como segurança, estratégias e muitas outras coisas que não cabem aqui na plataforma. Então, se você quiser se inteirar muito mais de como viver uma vida off-grid, longe do sistema, dentro dos princípios sobrevivencialistas, eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo, ó, onde você pode acessar o nosso curso, tá com cupom, tá baratinho, vale muito a pena e talvez seja um dos melhores investimentos que você pode fazer em tempos como esse. Além disso, nós também temos publicações que são muito bem avaliadas, tanto pelo público quanto pela plataforma do Hotmart. São todos online. Você clica aqui embaixo e vai lá, acessa o nosso manual de como sobreviver à crise de ameaças. Você também vai ter o livro completo de como fazer o armazenamento de alimentos, que é uma questão extremamente importante, principalmente em tempos atuais, onde a crise dos alimentos já foi anunciada. Então, se você quiser conteúdo realmente de qualidade falando sobre esse tema, você tem as playlists aqui do canal e pode adiantar tudo isso levando os nossos manuais para casa. Algumas moedinhas resolvem todos os problemas. Bora pro vídeo agora. Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e eu sou um sobrevivencialista. Eu não acredito que eu tenha que ficar contando com a sorte para poder ter aquilo que é o básico para poder suprir a minha família das suas necessidades. Acontece que o mundo já não é um lugar que está favorável para as pessoas sobreviverem. Ele está ficando cada vez mais hostil e logo logo eles vão começar a usar a fome, combustíveis e tudo aquilo que é essencial para a nossa vida como ferramenta de manipulação. Então eu decidi que eu preciso aumentar ainda mais as minhas capacidades aqui em casa. E é exatamente o que você vai ver nesse vídeo aqui. A gente começou há algum tempo atrás vários projetos aqui e esses projetos têm caminhado, não necessariamente com a velocidade que todos nós gostaríamos de ver. É claro que a gente gostaria de, num determinado momento, piscar os olhos e as galinhas já estarem todas adultas botando ovos. A gente gostaria de, antes até de botar a semente no chão, que ela já estivesse brotando e dando frutos para a gente. Mas não é assim que funciona. Isso tudo funciona com dedicação, plano e trabalho. E agora até com um robozinho de irrigação. Vamos dar uma olhada. Engasga gatinho. Não fala isso. Eu vou ser cancelado de vez, né? Na verdade, é pior que cancelado. Aí daqui puxa pra lá, né? Eu vou colocar dessas mangueirinhas aqui no final, ó, que foram ótimas para horta. Então dá pra gente, se quiser expandir o sistema e depois fazer o gotejamento por baixo, a gente usa a mesma ligação, tá? Esses Arduinos, esses controladores eletrônicos estão cada vez mais comuns. Você acha isso daí agora em qualquer loja de material de construção, ok?
qual é a finalidade dele? Facilitar a sua vida. Você vai programar ele ali, ele vai ligar, irrigar a horta e desligar sozinho. Se por acaso você for viajar, ou se você não quiser ter esse trabalho de acordar muitas vezes de noite para fazer a rega, ele vai lá e liga, rega e desliga para você. Acontece que, para pessoas mais cringe como eu, programar isso está sendo uma grande novela. Essas tecnologias, elas trazem um monte de benefícios. O maior deles é, claro, sempre ganhar tempo. Mas se você pensa que tudo é eletrônico, como essa irrigação que a gente fez, não é não. Para automatizar, por exemplo, um sistema, você pode usar até meios mecânicos. Como, por exemplo, o sistema que vai tratar e abastecer de água as nossas galinhas. Olha isso daqui, ó. Isso daqui é clássico pra caramba, é usado por grandes criadores nos viveiros deles, ok? É um sistema que é completamente mecânico, tá? Você vai colocar isso daqui lá pendurado dentro do galinheiro, tá? Eu não posso colocar ainda, então eu não vou poder mostrar isso para vocês, porque os meus pintinhos estão muito pequenos. Mas essa parte aqui, ó, vai ficar cheia de água, e isso tudo é controlado por uma válvula mecânica. Então não é a dependência de um sistema eletrônico, como muitos falam. Por mais automatizado que seja, tudo tem começo, meio e fim. E tem uma coisa que muita gente esquece, que são as crianças dentro desse cenário. Cara, crianças adoram esse tipo de trabalho. Foi por isso que eu chamei todos os amigos dos meus filhos para ajudar a transportar galinha, mexer na horta. Vocês acham que eles curtiram? Dá uma olhada aí. A gente vai tirar os pintos daqui e levar eles lá para casa deles, onde eles vão morar. Sim. Então cada um cata 2 pintinhos e vamos. Pega o pinto. Pega, pô. Não pega. O pinto vai fugir. Pega. Peraí, o pinto vai fugir. Ah, pega o pinto. Peguei o pinto. Ah, não. Tadinha! Bem bonitinha. Bem bonita. Tatel, aqui ó. Oi. Diga oi. Mais um pinto. Tá, Léo? Mais um pinto. Tudo galinha, tudo galinha. O pinto tá cromado. Leva. Olha aqui, o pinto tá cromado. Ai, esse aqui tá machucado. Oi, mocinha. Canjinha é o nome dela. Olha aqui que canjinha da hora. Tem o quê? 100 gramas? Nem isso ainda, né? Opa, mais um pinto cromado. Eu pegou um grande. Olha, hoje nós estamos olhando pra mim. Vamos lavar. Que escândalo. Vamos lá para sua casa nova? Que estresse. Galinhada. Vamos lá na casa nova. Tem um pinto que tá querendo sair. Todos eles vão tentar. Não, nenhum tentou até agora, só um. Ele falou que o tempo fugir, ele passa a noite lá dentro. Ademiro. Quantos pintos? 1, 2, 3. Tem muitos pintos. Cadê elas? Eles. Elas são galinhas. Pintos. Pintinhas. Pintos. Eles.
Oi, meninas, casa nova, é? Dá uma geral aí no galinheiro que eu não mostrei. Qualquer a gente pode ir no pneu? Não. O pneu. Meu papai fez um pneu de balanço. Não é achar que tem um lugar lá que tem um pneu. Não, vamos pôr ali e não vai. Não, mas é um pneu de balanço, ele pendurou lá. Então é um pneu de balanço lá também. Não, tem que trazer a coisa. Esse é o tipo de tarefinha que você tem que ensinar para os seus filhos aí em casa. Pode ser tudo automatizado, mas deixa as crianças curtirem esse lado crianças delas e acredite, eles sabem fazer um trabalho primoroso em hortas, galinheiros, tanques de peixe, e nessa parte de sustentabilidade a molecadinha manda muito bem. Para você ter uma produção de ovos excepcional, uma das coisas que está muito na moda é usar o sistema da Embrapa para a produção de ovos. Dessa forma, você vai conseguir produzir muitos ovos com uma determinada raça de galinha, Embrapa 151, se eu não estou enganado, ok? Essa é uma produção realmente muito eficiente. Mas será que ela é eficiente para sobrevivencialistas? Enquanto as galinhas da Embrapa têm a sua vida útil até 1 ano e meio, existem raças de galinha que produzem até os 5 anos de idade. São matrizes muito mais caras do que as matrizes da Embrapa, porém elas vão produzir por mais tempo e também vão ter uma produção menor. Enquanto as galinhas da Embrapa produzem até um ovo por dia, essas galinhas vão produzir um ovo e meio, um ovo a cada 2 dias. O que significa que se você quiser ter uma quantidade X de ovos, você tem que ter um número maior de galinhas. Basicamente são galinhas que você coloca lá e esquece que ela existe. O galinheiro também muda, o sistema todo muda. A gente produz aqui as nossas galinhas usando um manual chamado AgroDoc, que é um manual básico pra caramba para você criar qualquer tipo de galinha. Esse manual ele está livre nas redes e ele foi feito realmente para ser compartilhado. Não tem só o manual de galinhas, tem o manual de coelho, tem manual de tudo que você puder imaginar dentro dessa série do AgroDoc. Como ele é escrito de uma forma bem neutra, você consegue adaptar a qualquer sistema que você tenha. Da mesma forma que nós estamos adaptando aqui. Nós vamos ter as galinhas criadas de terreiro normal, numa raça que ela produz por mais tempo, embora tenha uma produtividade menor, porque a gente quer que essas galinhas fiquem lá produzindo por muito tempo. Eu não quero produzir para vender ovo. Economicamente não funciona, mas esse não é um canal de economia, esse é um canal de sobrevivência, o que não anula o fato de, se você quiser criar galinha para vender ovo, sim, siga o manual da Embrapa. Agora, se você só quiser criar galinha para ter em casa, se caso alguma coisa aconteça lá fora, aí compensa você usar outra metodologia, pelo simples fato de as galinhas não estarem disponíveis para serem entregues para você quando o prazo de validade da botagem delas parar. Prazo de botagem, tempo de postura, período de... Eu não sei explicar direitinho como é que funciona esse negócio do prazo de validade do furico das galinhas. Mas eu sei que tem raças que se mantêm por mais tempo. E como sobrevivencialista eu quero exatamente essas aí. Mas isso é uma escolha totalmente pessoal. Se você quiser ter uma noção de como funciona o AgroDoc, eu vou deixar alguns para vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então você pode clicar lá, baixar os manuais, você não está pirateando nada, eles são livres e feitos para ser compartilhado. Deixa eu comer? Você não pode comer agora. Por quê? Tem que plantar primeiro, ela tem que crescer. Ela não é para comer agora. Não é aquelas de conserva, baby carrot? Conserva, isso aqui é o broto daqui. da cenoura. Ó, olha que você pequenininha, brota aqui, me ó. dá aqui. Tá, mostra aí, pessoal. Olha que bonitinha, dá vontade de comer já? Você já parou para pensar que um dos bens mais valiosos que qualquer pessoa tem é o tempo? Ele não para, ele é implacável, ele esfrega na tua cara quando você está atrasado em uma determinada situação, seja ela de sobrevivência ou qualquer outra. Ele te ajuda quando você faz prevenção e ele também te atrapalha pra caramba no dia a dia. E montar um sistema como esse daqui não é só a facilidade, não é só a preguiça, não é só poder aumentar as suas capacidades de produção, é economizar tempo. Toda vez que você consegue economizar tempo dentro de uma tarefa, te sobra para fazer outras tarefas. Então, na minha visão, sim,
vale muito a pena você automatizar alguns sistemas dentro da sua horta, vale muito a pena você usar tecnologias que vão facilitar a sua vida. O mulching, por exemplo, quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui para vocês verem, é algo que te facilita demais, você não precisa capinar. Só o fato de você não precisar passar uma enxada ali já ajuda bastante. Você ainda vai ter que cuidar da terra, ainda vai ter que cuidar das plantas, mas não vai ter mais que pegar a tal da enxada, sem contar que a sua produção melhora bastante. Então, você quer saber minha opinião sincera? Você tem que investir sim em tecnologia, mas nunca abandonar o conhecimento básico, porque conhecimento não pesa na mochila. Manuais como o Agrodoc vão ensinar tudo que você precisa saber sobre determinados tipos de criação. Depois que você aprender, depois que você fizer e já tiver esse conhecimento, é hora de você ir ganhar experiência, e é na experiência que você entende que você pode usar sistemas como esse que eu estou usando aqui para deixar a sua horta mais produtiva, mais funcional e fazendo você armazenar o que é mais importante: tempo. Eu vou comer. Fala o nome daquele negócio que você falou para mim que é Baby carrot. bebê cenoura. É. Isso existe mesmo ou é zoeira? Existe. Porque essas aí estão brotadas para ir para terra, né? Para virar uma Você nunca viu? cenoura. Ah, olha aqui, ó, não parece. Olha que pequenininha, que bonitinha. É o Eu achei que era. É o melhor jeito de você plantar cenoura, porque ela já sai brotada e ela já nasce no lugar certinho já. Daqui. Aqui com cuidado que eu tô só com uma mão hoje, hein? Diga-se de passagem, a gente já está com mais um canteiro de mulching pronto. Quer dizer, para plantar, né? Digo eu. O problema é que você vai deixando, elas vão se enroscando, né? Olha lá. Aí vai sair todas aqui agora. Aí você pega o bebezinho, as micro cenourinhas, coloca elas lá dentro já da casinha delas, ó. Cada uma num maltinho diferente. Até dava para separar ainda mais as cenouras aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso não, porque das outras vezes não deu muito certo para mim. Mas tem gente que separa e consegue bons resultados, tá? Ó. Separar o que? Essas micro cenouras? Vai tirando essas micro cenourinhas e plantando elas separadas. Cada uma dá uma cenoura, elas crescem bem. Mas elas crescem bem assim também, então, olha só. Ah, deixa tudo junto e misturado. Imagina que cada um desses aqui é um lotezinho de cenoura, que dá para você ter uma boa ideia do tanto de comida que vai sair daqui, ó. Ó, olha elas aqui, ó. Ó, é muito vendo? bonitinho. É muito bonitinho mesmo. Ela entra certinha no buraquinho do mounting, ó. Tá vendo, ó? Joga uma terrinha por cima só para ela não queimar ali, tá plantada. Cada uma dessas vai dar umas 2 ou 3 cenouronas. Olha que legal. Quanto tempo em média a cenoura? Para ela chegar desse jeito que ela tá aqui, mais ou menos uns 20 dias. Na semente, né? E depois até colher? Ah, O quê? Uns 60? depende. Eu- Dessa vez aqui eu vou fazer uma colheita grande mesmo, tá? Eu não vou fazer colheita pequena de nenhuma coisa desse canteiro aqui. Como tá na época, a gente pode tirar e dá até para fazer um extrinho aqui, né? Imagina o tanto de cenoura, quantos quilos não vai dar aqui. Tem que plantar com bastante cuidado para não quebrar. Senão elas quebram, ó. Tá vendo? Quebrou, já era. Quebrou, perdeu. Então, tem que ter bastante cuidado. Enterrar bem. 1,5 centímetros. Você vai colher cenoura igual um japonês. E agora, o que você vai plantar? Agora a beterraba. Mas aí, Aqui. Porque vai dar certo? Vai sim. Se por acaso ela ficar maior, que elas são grandonas, né? Ah,
Se ela ficar maior, a gente faz um cortezinho e tira ela, não tem problema. Mas aí não vai estragar o plástico? Não, o plástico volta ao normal depois. Olha aí, ó. Ele vai ficar com o mesmo furo, você só faz um corte e fecha ele na posição depois. Entendi. Se ficar maior, né? Eu gostei desse tipo de cultivo. No começo ele parece que vai dar meio trabalho para montar e tudo mais. Mas depois vai que vai, né? Tá se mostrando bem eficiente. Eu tô adiantando aqui o plantio dela. Eu gosto de plantar ela um pouquinho mais velha. Porque eu acho que as plantinhas ficam mais fortes. Mas, como o cultivo aqui tá indo bem, o lugar, eu vou arriscar plantar as plantinhas bem pequenininhas, ó. Bom, eu quero saber se esse vídeo agregou alguma coisa para você, se ele foi útil, se ele abriu os seus olhos. Se sim, não sai daqui sem deixar o seu like aqui embaixo, porque senão a gente é enterrado num monte de conteúdo. Compensa mostrar isso tudo para um amigo, para um colega que também está nessa lida ou que gosta disso. Então, mete o dedo aqui embaixo e compartilha, esparrama esse vídeo para todo mundo. E não sai daqui sem dizer o que você achou. Se você acha que a gente pode colocar alguma outra melhoria aqui dentro, se tem mais coisas que você gostaria de ver, essa é a hora que você escreve aqui nos comentários. E acredite, eu leio todos eles. Esse guia rural vai continuar mostrando para vocês toda a evolução aqui do nosso projeto, as galinhas, todos eles vão ter vídeos muito mais bem detalhados, então se inscreve aqui, não sai daqui sem se inscrever para você não perder nada, valeu? A gente se vê no próximo, até mais!